Abra a sua Bíblia no livro de segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E como eu disse, o tema da mensagem é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Esse título eu tirei dessa Bíblia aqui, que é a minha mais nova Bíblia que eu comprei, a Bíblia de Pregação Expositiva, Sermões e Estudos e Reflexões do Hernani Dias Lopes. Um material muito bom, tem edificado muito a minha vida, e se você quiser, pode comprar. Eu não estou ganhando nada do Hernani Dias Lopes, mas eu estou dando a quem é de direito o que é direito, e o tema dessa mensagem eu tirei dessa Bíblia aqui. Na minha tradução diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos moradores das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Assíria, e eis que já estão em Engedi. Então Josafá teve medo. Repita: teve medo. Teve medo. Eu acho que você está com medo de dizer. Teve medo. Agora quem ficou com medo fui eu de você, né? Ele diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Josafá falou para o Senhor: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está o poder e a força, e não há quem possa resistir ao Senhor. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste, fome, nós nos arrependeremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e proclamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os moradores das montanhas de Seir, cujas terras permitistes que Israel não invadisse quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11: eis que nos dão pago a vinda para lançar-nos fora da tua possessão, porque nos deste em herança essa terra. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estarão em ti. Pai, essa é a tua palavra, e pedimos que em graça nessa noite o Senhor nos conduza para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui, em graça, em nome de Jesus. Para você entender um pouco desse contexto aqui, quem era Josafá? Josafá foi um dos reis da nação de Israel, especificamente o reino de Judá, capital Jerusalém, reino do sul. Ele havia sido o 6º rei na descendência de Davi. E Josafá, ele era filho do rei Asa, que foi um rei muito bom e fez aquilo que o Senhor aprova. O seu pai, quando percebeu que era hora de passar o seu reinado para Josafá, chamou Josafá e permitiu que Josafá conduzisse o reinado junto com ele por 3 anos. Josafá esteve numa co-liderança com o seu pai durante 3 anos. Isso foi muito positivo.
E o texto que eu li diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 20: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns moradores das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Isso quer dizer que, depois disso, depois do quê? Antes disso houveram algumas coisas. Josafá, quando assumiu o reinado, ele prontamente resolveu acabar com a adoração a ídolos pagãos. Ele fortificou as cidades de Jerusalém, ele fortaleceu os muros da cidade, ele acabou com as reuniões religiosas onde haviam prostituição entre homens e animais. Ele declarou um altar de adoração ao Senhor em Jerusalém. Ele acabou com a idolatria. Ele deu uma ordem aos levitas e aos sacerdotes para que pregassem a palavra a todo o povo. Então ele fez o que era reto, ele fez o que era justo, ele fez aquilo que o Senhor esperava dele. E isso pareceu bom aos olhos do Senhor. E o texto diz que depois de tudo isso que ele fez, ele recebeu uma visita de vigias dizendo para ele: olha, os moradores, os moabitas, os amonitas e os moradores das montanhas de Seir, eles vêm contra ti com um exército incontável. Para você entender o exército que Josafá tinha. Josafá tinha um exército à sua disposição, Rafael, de mais de 1 milhão de homens fortemente armados. É isso mesmo. O exército dele era um exército de mais de 1 milhão de homens. E Josafá não sabia, e ele queria uma resposta. E ele começou a orar, e ele começou a jejuar, e ele fez uma oração inteligente. Ele falou: Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Porque o Senhor é Deus, não existe limitação para o seu poder. Lembrando que o exército que vinha é provavelmente um exército de 1,5 milhão ou 2 milhões de homens fortemente armados. É muita gente. A Bíblia fala em algumas traduções um exército incontável, não dava para contar de tanta gente que era. Josafá tinha 1 milhão de homens fortemente armados e não dava nem para o começo de guerra. Josafá ficou com medo, orou, buscou a face do Senhor, apregou um jejum e de repente Deus foi e falou. Usou um profeta e Deus falou: olha, essa guerra não é vossa, essa guerra é minha, vocês não precisarão pelejar. Estejam prontos, preparados para a guerra, pois amanhã vocês verão o que eu irei fazer e o grande livramento que eu darei a vocês. Nesse momento Josafá se reúne com o povo, e o povo, está na minha Bíblia e na sua, diz o seguinte para Josafá: olha, Josafá, nós podemos colocar os levitas, os adoradores à frente. Isso era um costume do Antigo Testamento. Em muitos momentos de guerra, homens que temiam ao Senhor colocavam os levitas à frente da batalha. Você imagina se o cara não é muito crente, Davi. O cara é meia boca assim, o cara canta na igreja, sabe aquele cara que tem mais ou menos fé, mas não tem. Aí o rei fala assim: ó, os levitas vão à frente. Tem certeza? Não é o pessoal com escudo que vai na frente, é a gente. E Josafá entendeu aquela palavra. Josafá entendeu que a guerra que ele iria enfrentar não era uma guerra com um exército poderoso, era uma guerra com um coral que ia adorar o nome do Senhor. Porque a adoração, irmãos, é uma arma poderosa que Deus nos deu. Davi, muitas foram as vezes angustiado na sua alma, pegava aquela harpazinha que ele tinha e ali ele cantava, e ali ele escrevia as mais lindas canções ao Senhor. Se você perguntar aí para muitos compositores dentro desse meio gospel, nós temos aqui um irmão que é compositor. Você quer ver um momento propício para se escrever uma grande canção? É um momento de dor, é um momento de sofrimento, porque é nesse momento que a gente está desnudado de alma diante do Senhor. Um dos sentimentos mais verdadeiros que existe, cristiano,
é a angústia. A angústia é um sentimento verdadeiro, sabe por quê? Porque se você estiver angustiado, você não consegue mentir. Você pode estar triste, você dá um sorriso. Agora a angústia, vou dizer para você o que é a angústia. É um aperto que você sente aqui, ó, dentro, nessa região, exatamente aqui, ó, que carcome você, um desassossego de alma, uma falta de paz de espírito. Você começa a ser carcomido de dentro para fora. A angústia, ela nos coloca no nosso lugar. Diante dela não há mentira, não há fake. A gente é quem é, a gente não está preocupado com nada. E Josafá, ele entendeu o poder da adoração e o que isso poderia representar diante do povo, diante de Deus. E eu pergunto, por que Deus precisava realmente nos criar para o louvor do nome dele? Haviam pessoas, ou melhor, seres viventes melhores do que eu e você, para serem colocados no nosso lugar para adorar ao Senhor. No céu existem anjos, existem arcanjos, existem querubins, serafins, existem seres celestiais, seres viventes, e Deus resolveu colocar a mim e a você para adorar ao nome dele. E muitas são as vezes que a gente não consegue entregar a ele o que é dele por direito, o louvor e a adoração. Josafá então diz o seguinte: olha, então reúnam os levitas e eles vão à frente. E no outro dia pela manhã a Bíblia diz que todos estavam prontos, todos do exército de Josafá, aproximadamente mais de 1 milhão de homens fortemente armados, com couraça, com escudo, com espadas, e também à frente desse poderoso exército foi os levitas, adorando ao Senhor. E a Bíblia fala que no exato momento, enquanto eles adoravam, no arraial dos inimigos, os moradores de Seir começaram a se desentender com os moabitas, e eles começaram a lutar contra os moabitas, e os amonitas, quando viram isso, saíram em favor dos moabitas, e também se feriram um a um, até que um grande massacre aconteceu, e todos aqueles homens se degladiaram e morreram. Deus promoveu uma confusão no exército inimigo. Deus confundiu todos os inimigos de Israel, mostrando que Ele é Deus. Um detalhe para você: o povo de Deus não sabia aquilo que tinha acontecido, eles não estavam visualizando. A Bíblia fala que eles estavam a caminho do vale, quando Deus começou a promover a morte, e quando eles chegaram diante do vale, o que eles viram foi um mar de gente morta. E a primeira coisa que eles fizeram foi saquear todo aquele despojo de guerra. A Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites, eles saquearam o ouro, a prata, a roupa, as espadas, o cordão, o anel, os brincos. E durante 3 dias e 3 noites, eles saquearam tudo. E depois disso, a Bíblia fala que eles se reuniram para adorar ao Senhor. Eles oravam e adoravam ao Senhor antes de tudo. Eles oravam e adoraram ao Senhor no meio da guerra, e eles se reuniram e oravam e adoravam ao Senhor depois da grande vitória que Deus havia dado. Quantas foram as vezes, pastor Fonseca, que nós valorizamos a dificuldade, a adversidade? Eu tenho absoluta certeza que nós somos muito mais tendenciosos a valorizar a dor do que a alegria. Se você tem um grande problema, você se desespera, se angustia, aí você fala para as pessoas: estou passando uma luta, ora por mim. Aí você comunica com todo mundo que luta. Aí você vem aqui na consagração que tem toda segunda-feira, 8 horas da manhã aqui na igreja. Aí você vem com as irmãs aqui, pede oração, elas oram por você. Aí você vai no monte. Aí você vai no profeta, você quer ouvir a resposta de Deus. Aí você começa a ser visualizado. Ih, rapaz, tá crente? Olha, tá até falando em línguas. Porque tá com luta.
porque está passando por dificuldade. Mas aí a vitória veio, Deus deu a vitória, e sequer você, glória a Deus, até que venha outra. Então a gente às vezes sequer, irmãos, para comemorar aquilo que Deus fez. Você já parou para pensar? Quinta-feira eu falei isso aqui. Você está aqui hoje, você venceu 100% das guerras que você já enfrentou até hoje. Você está achando que você vai morrer nessa, mas você venceu todas. Talvez você não tenha vencido todas as batalhas, mas as guerras, você não morreu, você está aqui. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Diga glória a Deus. Você venceu todas. Você achou que não era, que não ia dar, que não tinha mais jeito. Quantas foram as vezes que você não sabia o que fazer? Quantas foram as vezes que você queria uma resposta e você não tinha resposta? Porque a gente quer resposta o tempo todo. A gente precisa da resposta. Não, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa depender dele. Não, mas espera aí. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai resolver essa situação? Falei no culto de 6 horas, tem um irmão aqui que é diretor do Itaú, trabalha no Itaú financeiro, e eu falei para ele, você tem conta no Itaú? Não estou nem fazendo propaganda. Você tem conta no Itaú, o negócio apertou, ficou com dificuldade, você quer construir um caminho para Deus trabalhar na sua vida, eu vou ligar para a Laerte, ele vai, com certeza ele tem a solução, ele tem uma taxa pequena, ele tem a resposta, porque a gente quer a resposta, mas a nossa resposta está em Deus. O que a gente precisa é confiar e, antes de todas as coisas, orar. Eu queria convidar você nessa noite, convidar você a lançar fora o medo, porque o medo não impediu Josafá de fazer aquilo que precisava fazer, que era orar ao Senhor, instituir um grande jejum a toda a nação de Israel. Josafá, ele disse, Senhor, ele disse o seguinte, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, ele disse, e não sabemos nós o que fazer, Senhor, porém, os nossos olhos estarão em Ti. Sabe quando você está diante de uma impossibilidade, uma porta fechada, você não sabe o que fazer, você olha, é caos, é desespero, é adversidade, é nesse momento que você tem que entender que os seus olhos não podem estar no problema, e sim naquele que tudo pode. Josafá sabia disso e ele declarou para o Senhor, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, uma coisa a gente sabe, que os nossos olhos estão em Ti, Senhor, porque o Senhor pode o que ninguém pode, o Senhor faz o que ninguém faz, o Senhor opera e realiza o Teu querer e o Teu efetuar em nós. Mas acima de todas as coisas, Josafá, ele utilizou uma das armas mais poderosas que Deus deu, que é a adoração. A adoração é uma arma de fé que Deus deu você para utilizar nesses momentos, porque Paulo, ele diz em Romanos, quem pode ir contra o braço forte do Senhor? Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Talvez a pergunta certa não é, Senhor, eu quero uma resposta. Talvez a atitude certa seja se posicionar diante disso, adorando, e enquanto você adora, Deus opera e realiza na sua vida. Porque a Bíblia fala no exato momento em que eles adoravam, o exército inimigo começou a se degladiar. Então, nessa noite eu queria convidar você
a lançar fora o medo, a lançar fora tudo aquilo que tem atrapalhado a sua visão do Senhor, a lançar fora todos os pensamentos da sua mente, porque além do problema que você está vivendo, você ainda tem que lidar com a sua mente que vive sabotando você e achando sempre que não vai dar certo. Você já parou para pensar? A gente sempre está pensando no pior, a gente sempre está imaginando o pior, ao invés de entender que nós temos um Deus. Você tem um Deus que criou todas as coisas. Você serve a um Deus do impossível. E a gente sempre é limitado a compreender o poder desse Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu vou pedir para que você não fique com nada nas suas mãos. Você libere as suas mãos. Você não se preocupe com quem está do seu lado. Se você pode, feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa. E que nessa noite você, ao invés de buscar uma resposta em Deus, que você possa lançar diante dEle toda a ansiedade, toda a preocupação, porque Ele tem cuidado sobre a sua vida. E enquanto você adora, Ele opera e realiza o impossível na sua vida. Todos talvez vão dizer como? E você vai dizer: Deus fez. Porque Ele é a resposta, porque Ele faz o que ninguém faz, porque Ele já tem o controle de todas as coisas, o futuro está diante dEle. Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como perfeito é o meu Deus e o seu Deus. Se você pode, levante as suas mãos aos céus em sinal de rendição e adore ao Deus da sua vida. Declare essas palavras. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser diga que não há lugar. Não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar, só nesse lugar. Digo, o medo perde a vez, o medo perde a vez, e dá lugar à paz, e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento, quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz, só Jesus faz. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, Mas eu sei vai ser perfeito.
Aleluia. O André Fernandes, ele diz o seguinte: olha, se você conseguir explicar como foi feito, é porque não foi Deus que realizou. Porque Ele faz o que ninguém explica, Ele realiza o impossível. Ele cria caminhos onde não há caminhos, Ele constrói o que não existe, Ele traz à existência o que não há, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Quinta-feira eu preguei aqui, eu fiz uma pergunta para a igreja, eu perguntei o seguinte: você já parou para pensar, quando Deus chamou Moisés e falou para ele o seguinte, ó, vai lá em Faraó e fala para ele liberar o meu povo, e diz que eu mandei. E olha, Moisés, vou dizer para você, eu vou endurecer o coração de Faraó, então já se prepara, porque ele não vai deixar. Quando eu já li isso mais de 1000 vezes, um dia eu falei: que doideira é essa aqui? Então quer dizer que Deus manda ele ir e diz que ele não vai deixar, endurece o coração. Se Deus endureceu o coração de Faraó, ele podia amolecer, concorda comigo, sim ou não? Então por que Deus não amoleceu ao invés de endurecer o coração de Faraó? Peraí, parece que às vezes Deus dificulta as coisas. Deus queria mostrar para o povo que Ele é um Deus que realiza o inimaginável, o impossível. Veio a primeira praga, todos os egípcios eles foram afetados, os hebreus foram preservados pelo Senhor. Veio a segunda praga, todos os egípcios foram afetados, os hebreus foram preservados. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na 10ª praga, aquele povo deveria entender, pelo que viu, o que Deus é capaz de fazer. Mas mesmo estando lá, eles, no terceiro dia, ao estarem no deserto, questionaram a presença, simplesmente porque tiveram sede. Diga para mim se não é assim na minha e na sua vida, que conhecemos os feitos do Senhor. Para pensar um momento, dá uma olhada para trás, dá uma olhada para a sua história, e puxa a memória quantas foram as vezes que diante de situações difíceis e inimagináveis, você achou que não tinha mais jeito e Deus criou uma saída onde não havia saída para você. Quantas foram as vezes que Ele fez? Não estou falando na Bíblia, eu estou falando na sua vida. E hoje, na luta que eu e você estamos passando, a gente acha que Deus vai falhar, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente é sabotado com o se e se. Não existe essa condicional diante de um Deus que tudo pode. Aleluia, Deus pode fazer na sua vida. A pergunta é: você vai estar preparado e preparada para quando Ele fizer? Porque muitos vão ficar estarrecidos e perguntar como Deus fez, como Ele fez, como Ele saiu dessa situação. Tem gente nesse tempo que tem prosperado, porque tem entendido que tempo de crise é também um tempo de oportunidade. Tem gente que está de braço cruzado, tem gente que está se vitimizando. Ah, Senhor, eu sou o bichinho de Jacó, sou o menor da casa do meu... É gente que quer se diminuir. Levante-se e ponte de pé, porque Deus não fala com ninguém caído, ninguém prostrado. Deus falou: olha, se coloquem de pé, estejam prontos para a batalha, mas essa batalha é minha. Eu realizarei e vocês verão o grande livramento que eu vou fazer. Deus não pediu para ninguém adorar a Ele, e a Bíblia fala que no exato momento onde eles adoravam ao Senhor, Deus realizou o impossível. Então, escute isso: todas as vezes que você murmura, você adora o diabo, porque a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Então adore a Ele. Use a sua boca, use o seu corpo, use a sua mente para adorar a Ele, ao Deus da sua vida, aquele que já tem tudo pronto, o futuro está pronto. Deus já sabe o que vai acontecer depois que tudo isso acabar. Eu e você não sabemos e queremos respostas, mas Ele já conhece, Ele já tem tudo pronto e preparado. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Declare isso. Eu não sei como Deus irá fazer, E também não importa
dessa vez vai ser perfeito. Aleluia. Como tudo que Ele faz. Você pode levantar a tua mão e adorar, diga isso, vai! A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Eu recebo muitas mensagens e eu sempre incentivo as pessoas e eu digo para elas: olha, todas as vezes que Deus fizer na sua vida, compartilhe, valorize os feitos do Senhor na sua vida. E muitas pessoas me mandam mensagem, sabe, dizendo: olha, eu achava que não ia ter mais jeito, mas Deus mudou a minha sorte. E Deus é especialista em mudar quadro e situação. Por isso não espere o dia estar com o sol e com um arco-íris para adorar a Ele. Adore a Deus no meio da tempestade. Adore a Deus no meio de uma grande crise no seu casamento, porque Deus vai promover grandes coisas na crise, na adversidade, na peleja, na luta, na batalha. Adore a Ele a tempo e fora de tempo, porque Ele é o Deus da sua vida, e não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é, Deus sobre tudo e sobre todos. E Ele vai fazer, e será perfeito, e ninguém vai imaginar como você conseguiu. E as pessoas vão ficar intrigadas, perguntando uma para as outras: peraí, mas como assim? E vai dar uma oportunidade de você dizer: foi Deus que fez, foi Ele que realizou. O meu trabalho é descansar nele. Eu vivo de milagres. Essa é a resposta. Dessa vez vai ser mais você um vive de milagre. Eu não sei O justo vive pela fé e não por vistas humanas. Eu sei vai ser perfeito. Como tudo que o Senhor fez e vai irá fazer. Só Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez Vai ser mais um milagre. eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Quero orar por você. Queria que você colocasse as suas mãos no centro das suas emoções. É o que representa o coração, é a nossa psique, mas humanamente é representado com o nosso coração. E eu quero declarar sobre a sua vida que você será um colecionador de milagres, de testemunhos, porque Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida o descanso em Deus, a paz que excede todo o entendimento, como essa canção diz. Do lado de fora, uma temperatura alta, guerras, conflitos. Do lado de dentro, uma paz que excede todo o entendimento, um refrigério de alma, uma paz de espírito, um espírito inabalável, uma fé inabalável em Deus, uma certeza de que Ele vai fazer, mesmo sem saber como, onde, de que forma, mas que Ele vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometendo Deus não irá cumprir? Oh, Ele vai cumprir. Aleluia. Assim como Paulo fala em Romanos, que seja todo homem mentiroso e verdadeiro o Senhor na sua vida. Oh, aleluia. Pai, eu declaro nessa noite sobre a vida dos teus filhos um grande milagre da parte do Senhor. Eu não sei como, mas também a nós não importa como, que todos fiquem estarrecidos da maneira como o Senhor vai fazer. Eu declaro uma confusão agora no território inimigo que tem afrontado os teus filhos. Confundam os inimigos dos teus filhos, Pai.
porque o Senhor pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de viver mais esse milagre, de desfrutar de mais essa impossibilidade se transformando em possibilidade, e que todos possam ver e dizer e declarar que há um Deus nas nossas vidas, há um Deus que servimos e que zela pela Tua palavra para cumprir. Eu declaro sonhos, eu declaro projetos no coração dos Teus filhos, vindo à tona. Pai, em nome de Jesus, se necessário for, traga à existência o que não existe e mostra para os Teus filhos que o Senhor é Deus na vida deles. Assim como o Senhor fez na vida de Josafá, e quando o Senhor fez, o Teu povo te adorou, todos iremos te adorar, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, em Ti está a nossa expectativa e a nossa esperança. Além de Ti, Senhor, não existe expectativa humana em nós, é somente em Ti. É somente em Ti, ó Deus, que cremos e que esperamos, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nos conserve inabaláveis em Ti, com uma fé, com uma certeza de que o Senhor está no controle, de que enquanto descansamos e adoramos, o Senhor opera, o Senhor realiza, porque nesse exato momento o Senhor está trabalhando. Deus está trabalhando em nosso favor. Oh, aleluia! Continua a guardar a nossa casa, os nossos filhos, aquilo que empreendemos e fazemos em prol da nossa subsistência, e que essa semana seja a melhor semana de 21 para a glória do Teu nome, e que durante toda essa semana possamos adorar e bendizer ao Teu santo nome. Se você crê, dê a melhor salva de palmas para Ele.